Estamos começando a nossa aula número 134. Cordiais saudações para todos vocês. E esse bloco de aulas nós estamos estudando a trajetória de Paulo, o apóstolo, e para isso, no caminho da fé, e para isso colhemos informações no livro Paulo Estevão, de autoria de Emmanuel, em psicografia de Francisco Cândido Xavier. São trechos que narram o cristianismo primitivo, embora não precise ser 100% fidedigno, mas dão uma ideia real do como esses primeiros cristãos se movimentavam. Na aula passada, vimos a entrada de Paulo na Casa do Caminho, em Jerusalém, onde estavam Pedro, Tiago e João, ali sentados, e mais tarde aparece Estevão, que inicia uma preleção. E Paulo, que era o doutor da lei, um intelectual, um homem refinado, se assusta ou se cria um mal-estar em relação àquela pobreza, miséria que vivia naquele barracão, que era chamado Casa de Caminho, porque só tinha um telhadeiro, quer dizer, um telhado, e umas paredes muito frágeis de madeira. E olhe lá. De toda forma, Estevão começa a fazer a sua preleção. Naturalmente, ele é um médium de boa, bem fino, um médium bem sutil, capta muito bem os textos que são encaminhados para ele pelo alto, e nessa preleção ele vai falando a respeito do Messias. Assiste ali Paulo, sentado numa cadeira, que foi oferecida por Pedro, e também o seu amigo Sadoc. Vamos continuar essa preleção de Estevão para que vocês possam entender a linha de pensamento de Deus na formação do cristianismo, que vai suceder o judaísmo. Embora não negue as suas raízes, ele vai adaptar, vai criar novos fatos relativamente à evolução espiritual do homem, a concepção de Deus e a relação com o próximo. Bem, nessa aula 134, nós vamos abrir então com o texto de Estevão. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando de falsos profetas, ídolos, adoração, e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio, com os requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Então, a fidelidade monoteísta permanece, não obstante o sofrimento, a dor, as agruras de toda espécie, as torturas, os flagelos que o povo judeu passa. Em seguida, ele avança e, na síntese, ele vai dizer que, apesar do sofrimento e das dores seculares, a fé em Deus manteve-se mais do que nunca viva, quer dizer, a consolidação no seu mosaísmo, no monoteísmo. Ele diz: carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação do deserto, converteste em cânticos de esperança as grandes desonras e infâmias do cativeiro. Sofreste desonra e ignomia dos poderosos da terra. Viste os teus varões e tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminadas sob o guante, a força, a autoridade antiga, despótica das perseguições, mas nunca descrestes da justiça de Deus. É isso que eu falei, a consecução, a firmeza da fé monoteísta que vai superando todos os sofrimentos e as dores. Como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os dias. Então ele vai mostrando esse percurso da fé do povo judeu. E continua. Aí fala sobre a substância da fé, que é a fortaleza, e com ela tudo se supera. O mundo dos poderosos que algemam os indivíduos, mas a fé e a temperança rompem essas algemas. Aí continua Estevão.
choraste no caminho longo dos séculos, com tuas amarguras e feridas. Como Jobe, viveste na tua fé, subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová. Então ele mostra que a fé foi o grande argamassa para superar todas essas privações. E ele cita Jobe, ou Jó. Vamos ver quem é Jó. É um personagem bíblico e tem como um livro bíblico chamado o livro de Jó. O grande dilema de Jó era conciliar a ideia de Deus, que é um Deus justo e amoroso e piedoso, com os sofrimentos daquelas pessoas tão boas, tão limpas, tão puras, com a prosperidade dos maus e dos agressivos. Ele dizia, mas como Deus pode ser justo se pretere os bons e favorece os maus? Que justiça é essa que faz que os bons sofram e os maus se felicitem? Ele não conseguia entender isso. Aí ele chegou a um ponto, de tanto questionar Deus, que ele entendeu de fundo do seu coração que ele não podia questionar Deus, que ele não sabia os desígnios de Deus. Então ele se curvou, colocou a sua fé em Deus e disse, faça-se a tua vontade, Senhor, e eu cumprirei ela, seja ela qual for. Então essa fé de Jó é que o sustentou nessas vicissitudes que ele passava. Ou seja, a fé é inquestionável em Deus, mas ela continuou o seu destino. Por isso que o nosso Estevão assinala Jó. E continua falando, pregando o sacrifício propiciatório rumo à cruz, sacrifício do Messias, que vai ser levado agora à cruz. Ó Deus único, ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos fiéis à compreensão para conduzir o Cordeiro amado nos braços da cruz. Não compreenderam exatamente isso, não compreendiam. E continua, a dor do Messias é que abre as portas do céu. Aí vem realmente o caráter messiânico, começa a entrar mais fundo. Não é propriamente a doutrina nesse momento só do Messias, é o sacrifício do Messias. E num determinado momento, o sacrifício, o sangue do Messias, se interpenetra a doutrina e forma um só todo, que tanto faz acreditar no Messias, crer no Messias, como praticar a doutrina, que nesses primeiros cristãos terá o mesmo efeito. Ou seja, diz aqui, suas chagas, todavia, nos compraram para o céu, com o alto preço do sacrifício supremo. Então, o sacrifício do Messias é que nos abre o céu, mas não é exatamente o sacrifício do Messias, é a doutrina do Messias. Por isso que nós estamos aqui e por isso que o Espiritismo existe, que é a continuação dessa doutrina. Bom, em dado momento ele chama por Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento, que profetiza o advento do Messias. Então, o Isaías é tão importante nessa sua profetização, referente à vinda do Messias, que eu peguei todo o texto de Isaías e vou reproduzir aqui. Embora Estevão não tenha falado, o texto só tinha dito que Isaías falou, eu faço questão de trazer para vocês a importância desse texto de Isaías que preludia e profetiza a vinda do Messias. Vamos lá. Isaías 52, 13, 15 e 52, 1.12. Ele diz antes assim, Estevão, Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo queimado e ressecado. Mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. E é verdade. E é verdade. Então,
vamos ver o que Isaías profetiza. Isaías 52, 13.15, 52, 1.12. O sofrimento do Messias. Eis que Messias, inicialmente como prudência, eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Então, o Messias que procede com prudência. Messias, sua aparência em nada denuncia a sua missão. Ninguém percebe. Como pasmaram muitos à vista dele, pois sem seu aspecto estava desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos do homem. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele, porque aquilo que eles não viram será visto, o que foi anunciado, não foi anunciado, também verão, e aquilo que não viram, entenderão. Então a mensagem de Jesus vai andar, apesar da incredulidade dos seus contemporâneos. E quem acreditaria nesse Messias? Aí Estevão indaga, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a 2, sua aparente falta de expressão e fragilidade cercam por terra árida e seca. Aparente singularidade do mestre, que nada denuncia. Porque foi subindo como um renovo. Renovo é um broto, um ramo novo que cresce num toco de alho. Foi subindo aquele com seu caulículo. Perante ele, como uma raiz numa terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Quanto mais nada pudesse o agradar. Não havia beleza que nele agradasse. Ele foi subindo de uma forma quase inexpressiva, uma forma quase imperceptível como um renovo. E nesse momento ele tem um desprezo e a rejeição e descaso dos seus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabem o que é a dor. E como um de quem os homens se esconde o rosto, era desprezado, e dele ninguém fazia caso. Nesse momento, Jesus introjeta as imperfeições do homem sobre si mesmo, transfere, desloca. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Jesus traz para si a dor do homem, a impenitência do homem, a impureza do homem. E aceita como suas as nossas transgressões. Deixa-se ferir por nossas injustiças. Seus sofrimentos vão nos reabilitar. Aí continua Estevão. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estávamos sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Olha só que coisa impressionante, que força. Continua Estevão. As ovelhas perdidas voltam-se a se agrupar pelo sofrimento do Messias que absorve todas as nossas injustiças. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De nada Jesus queixa-se. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
é tomado pela opressão e levado à morte, tudo em razão das transgressões de sua gente. Em razão do juízo opressor, foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Será descendente de Davi. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi morto. Por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Então a coisa vai crescendo nessa postura, nesse discurso de Estevão, que nos chegam a sensibilizar. Quer dizer, Jesus toma sobre si todas as dores do homem, todas as imperfeições do homem, e através do seu sangue ele vai reabilitar um homem. É um discurso messiânico e de caráter finalístico, por certo. Levado à morte, lado a lado aos maus, sem culpa, sem maldade. Designaram a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que não fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, totalmente inocente. Ao dar a sua alma como oferenda, testemunha verdadeiro gesto de holocausto. A prosperidade, no entanto, dos seus ensinamentos se realizará. Os seus ensinamentos se prosperarão. Todavia, ao Senhor aguardou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e a prolongará em seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que coisa, que sacrifício expiatório. Que coisa impressionante. Nascerá o fruto do seu sofrimento, do seu trabalho. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo. Seus ensinamentos serão como luz, a clarear a escuridão da ignorância. Com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Levará sobre si o pecado de muitos e intercederá pelos transgressores. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Bem, essa foi o texto de um pedaço do texto, um trecho do texto de Estevão. Nesse momento, Paulo começa, e nós vamos ver na próxima aula, começa a advertir que por trás desse discurso tão emotivo, tão cheio de cargas afetivas, existe alguma coisa em termos de dissensão do judaísmo, do mosaísmo. Paulo é um doutor das leis, o comprometimento dele com as leis mosaicas. Ele começa a pensar até que ponto esse barracão, cheio de miseráveis e pedintes, com velhos liderando, homens frágeis, doentios, enfermiços, por trás daquela aparência toda de miserabilidade e de fraqueza, existe uma força. Existe uma força. Uma força que ele ainda intuitivamente começa a perceber. E essa força pode modificar a situação do judaísmo, o poder do sinédrio, o poder dos sacerdotes. Pode afetar a lei, mas mais do que isso, o poder que a lei regula. Na próxima aula,
nós daremos continuidade disso. Mas assinalamos também que esses primeiros cristãos, eles fundem o sacrifício de Jesus, a sua doutrina. Quer dizer, esse texto todo de Estevão, subindo com Jesus, fala basicamente do sacrifício propiciatório de Jesus em bem dos outros. Não fala propriamente da sua doutrina, nem das bem-aventuranças, nem de outros capítulos dos evangelhos. Fala daquele que deu a sua vida pelo próximo. Morreu pelo próximo. Para trazer uma luz ao próximo. Para humanizar mais o próximo. Então, aí chega o ápice desse trecho. Amanhã nós voltaremos a esse discurso, que ele vai corporificando. Eu queria que vocês me acompanhassem a plenitude da força oculta do Espírito de Jesus na sua manifestação de salvação de um povo perdido pelas leis e distante das coisas do coração. Não. Amanhã nos encontraremos. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja conosco. Até amanhã. Flores para todos.